Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Que bom estarmos aqui essa segunda-feira, juntos, né, com a palavra, tendo um tempo de oração, um tempo juntos, né, para nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. Que bom, Elisângela aqui, minha filha, já está aqui, a Patrícia também, glória a Deus, que bom estarmos juntos nesse tempo. Allan Kardec, isso. Meus irmãos, ontem eu estava com uma pessoa, já quero aqui dar o meu relato, né, de algo que me incentivou a falar isso, né? E a pessoa falou assim, olha, eu estava acompanhando até Jó, aí depois eu me perdi um pouquinho, eu fiquei para trás e agora eu tô, né? E eu quero incentivar você que talvez, né, começou a fazer a leitura ou nem começou ainda, a fazer isso a partir de agora. Sabe, hoje faça isso vai ser uma bênção para a sua vida, sabe? Pega e fala assim, olha, vou ler, eu não comecei junto, mas a partir de agora eu vou junto, e eventualmente você volta nos textos que nós já lemos, né? E aí você vai, no final do ano, nós já vamos estar juntos. Então quero incentivar você a estudar, a ter esse tempo com a palavra, e eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? A nossa leitura de hoje está em Êxodo capítulo 30 ao número 32, né? Ontem nós terminamos o texto com Moisés ungindo Arão e sua família, dizendo, né, que dizendo a eles que estaria no meio deles, estaria ali abençoando eles por onde eles fossem, né? O Senhor estava cuidando deste povo, né? E Deus estava orientando Moisés como ele deveria construir cada coisa, né? Aí Deus começa agora no capítulo 30, orientando Moisés a construir um altar de madeira que ficaria na entrada, né, do Santo dos Santos. Então, ou seja, né, nós já lemos que Deus mandou fazer uma cortina, uma arca que ficaria atrás, e agora na frente ele pede um altar de madeira e ouro, né, que ficaria ali de frente aonde o sacerdote teria que queimar incensos todos os dias. Era esse o propósito daquele lugar. Construa um altar e queime incenso diariamente. Vamos ler para fixar, né, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Êxodo capítulo 30, verso 7. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Irmãos, nós já lemos que Deus tinha dito isso, né? Sobre o candelabro, sobre a luz naquele lugar, os pães que também deveriam ser colocados diariamente. Agora Deus está determinando, irmãos, que ele faça um incenso e queime ele todos os dias. O incenso tinha um objetivo, né? Adorar ao Senhor. Né? Era aquele cheiro que sobe como aroma suave. Assim é a nossa oração e a nossa adoração, irmãos. Quando diariamente. Por isso que o que o Senhor tem colocado no nosso coração é incentivar que façamos isso diariamente, Anne. Que façamos isso, Sidney, diariamente. Esse tempo, né? Então, claro que esse aqui é um start para aquilo que Deus quer de nós. Mas que tenhamos momentos de solitude, você e Deus, sabe? Onde a palavra, diretamente, a fonte do Senhor, fale com você. O Senhor traga novidade de vida, sabe? Então, o que Deus estava pedindo a esse povo? Ensinando esse povo a ter uma vida constante de oração. Uma vida constante de busca, né? Então, quando ele tinha que todos os dias, de manhã e de noite, colocar óleo e ligar a luz e queimar incenso, Deus estava ensinando. Hoje, irmãos, nós não temos essa prática. Deus não atualizou isso na nova aliança. Mas nós temos o tempo com Ele. Por quê? Porque Deus agora está em nós. Então o nosso tempo de queimar incenso, de adorar, precisa ser diário. Precisa ser todos os dias. E porque era a fumaça do incenso, ela sobe. Então Deus estava nos ensinando que quando você está orando, ela sobe, a sua adoração sobe ao Senhor. O Senhor começa a receber a sua adoração, o seu louvor, as suas palavras de afirmação. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Ter uma vida diária de oração, assim como o sacerdote tinha que queimar diariamente incenso, colocar pães na adoração, que tenhamos esse mesmo cuidado, né, na adoração, diante do Senhor, prestando culto a Ele. Outro cuidado, irmãos, que nós lemos nesse texto
é o cuidado com o tabernáculo. Deus é soberano, né? Deus é soberano, Ele nos deu tudo que temos e Deus vai estabelecer a forma para cuidar, porque nós sabemos, né, irmãos? Toda obra precisa de reparo. E aí Deus manda eles construir um tabernáculo que vai ficar no meio deles, santuário onde Deus vai estar ali e eles precisam adorar, bendizer o nome do Senhor. E aí olha só, isso é importante. Deus, Ele cria um mecanismo para que o povo mantenha aquele lugar. Então preste atenção, ó. Êxodo 30:16. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação pela vida deles. O que era isso aqui? O povo levaria, né, todos os dias uma oferta. Então o texto vai falar ali, né, uma moeda corrente da época, valor ali em prata que eles deveriam entregar, homens acima de 20 anos, com um intuito, que era cuidar daquele espaço de culto, aquele espaço onde eles entregavam as suas ofertas. Quando nós colocamos e remetemos isso para os nossos dias, irmãos, né, nós entendemos que o lugar aonde cultuamos, adoramos ao Senhor é a igreja. Então, quando vamos à igreja, né, e entregamos, é claro que estamos fazendo isso em adoração ao Senhor, mas também ela serve para manutenção daquele espaço, para manutenção daquele lugar onde nós podemos nos reunir em adoração ao Senhor. Então, se você ver quando Paulo ele vai reforçar que cada um oferte conforme propôs o seu coração, você vê que para a nova aliança se aplica você continuar entregando aquilo que você recebe, para que haja mantimento, para que haja estrutura no lugar de culto, para que possamos fazer isso com alegria e com conforto. Amém, meus irmãos? Então, é importante. Deus, ele manda que todas as vezes que Arão entrasse, ele deveria lavar as mãos e lavar os pés. O que Deus está querendo dizer isso e para que isso aponte, irmãos? Ninguém pode apresentar diante do Senhor, irmãos, como sujos pelo pecado. É isso, né, irmãos? A limpeza do corpo, ele estava ali se referindo, né? Era uma simbologia para alguém que se apresenta diante do Senhor. Então nós que nos apresentamos diante do Senhor todos os dias, Ele está conosco. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, dos pensamentos, das coisas erradas que cometemos. Então, como começa o seu tempo com Deus? Orando, pedindo ao Senhor, Pai, meu coração, às vezes você está lá rancoroso, triste, peça perdão. Às vezes você está lá, sabe, irmãos, com a cabeça cheia, sabe, pensando, e nós somos, irmãos, assim, somos pecadores desde o princípio, né? Então nós precisamos nos arrepender. É o tempo, irmãos, para falar, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, transforma. Eu quero agora entrar, estar com o Senhor, né? A gente costuma falar entrar, mas Deus está conosco todos os dias, né? Eu quero ter esse tempo com o Senhor, sabe, em adoração. Então, mas me perdoa, Senhor, me perdoa, me limpa, né? Era isso que esse ato apontava. Ninguém, irmãos, pode entrar diante do Senhor sujo. Por quê? Porque Jesus, Ele é o sacrifício perfeito. E quando nós vamos até Ele, é o sangue de Jesus que nos representa, perfeito, puro. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a santificação, a santidade, ser parecidos com o Senhor. E é isso que Deus está nos orientando. Amém, meus irmãos? Deus também diz algo importante. Vamos ler Êxodo 30 e 32. Ele diz assim, jamais usem óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca prepare uma mistura igual a essa para si mesmo. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do povo. Ou seja, irmãos, Deus tinha orientado Moisés a construir, né? Ele deu todas as orientações. Olha, é obra de perfumista, você vai pegar tal madeira, né? Tal folha, enfim, Deus deu a receita certinho. E Deus também dá uma regra, fala assim, olha, Moisés, você vai ungir mobílias do templo e sacerdote. Não era para ser reproduzido, irmãos. E aqui eu quero dar uma orientação. Às vezes você vai ouvir pessoas dizendo assim, olha, aqui está o óleo da unção de Moisés. Irmão, se Deus disse que não era nem para ser reproduzido, então, irmão, você já sabe que já está errado. E qual era o propósito disso, irmãos? Consagrar o tabernáculo e consagrar os sacerdotes. Ou seja, seria ungido as mobílias que seriam usadas exclusivamente para o Senhor, né? E também os vocacionados. Era isso. Isso, irmãos, se aplica nos nossos dias em que cenário? Nós ungimos, irmãos, os pastores,
os oficiais, né? Eles recebem o óleo da unção sobre a cabeça, né? Que é a unção para o ministério, colocando a sua vida em exclusividade ao Senhor. E irmãos, e hoje nós ungimos também as pessoas que precisam de cura. Eu falei isso ontem, mas quero reforçar hoje. Então, irmãos, quando você for... Não, irmãos, não leve o olhinho da unção para passar nos móveis da sua casa. Porque não era esse o propósito do Senhor, né? Então nós precisamos aprender com a palavra. A palavra nos ensina e nós precisamos usar com coerência aquilo que Deus nos deu. O carro, irmãos, nós vamos orar para que Deus abençoe e guarde para o lazer, né? Mas o propósito, né, daquele momento era Deus separar. Deus estava ungindo com o intuito de separação. Era exclusivo para adoração. Estava dizendo isso ao povo, entendeu? Então sempre que pensarmos em unção, estamos pensando em hoje, nos dias atuais, em cura, né? O Senhor abençoando, curando, transformando, e também vocação, chamado, né, para o ministério. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é importante. Vamos ler também Êxodo 31, agora 2 e 3. Diz assim, ó, veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-os do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Isso aqui é algo importante, irmãos. Nós já havíamos lido isso, né, no início, que começamos o livro de Êxodo. Deus é quem nos dá habilidade, irmãos. Né? E ele não mudou, ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Às vezes você tem lá a sua habilidade para fazer alguma coisa, entenda que foi Deus que deu. Foi assim com esses homens, Deus deu graça a eles, Deus deu sabedoria para terem habilidade, né? Eram ourives, eram homens que tinham habilidade para tecer nos tecidos, para construir os elementos, para mexer com madeira, né? Então, ou seja, Deus quem nos chama e Deus quem nos dá habilidade. Agora nós temos duas escolhas: pegar a habilidade que Deus nos deu e usar para adoração, para bendizer o nome dele, ou não, pegar a habilidade que Deus nos deu e usar só para nós mesmos. Então, quando você pega aquilo que Deus te deu e glorifica o nome dele, irmãos, no seu trabalho, sabe, quando você está ali no dia a dia, eu sou uma pessoa que trabalho construindo sistemas. Então, cada sistema que eu construo, eu quero que glorifique o Senhor, quero que bendiga o nome do Senhor, sabe? Em cada atitude, cada pessoa com quem eu lido, sabe, que a habilidade em lidar, em fazer, seja algo que glorifique o nome do Senhor. Então, que no seu dia a dia, não sei qual é a sua área, nós temos aqui 15, 16 pessoas, que no nosso dia a dia, irmãos, nós possamos adorar, bendizer ao Senhor com aquilo que Deus nos deu como vocação, como trabalho. Amém? Foi isso que ele fez, porque foi ele que nos ungiu, ele que nos encheu com o Espírito Santo para fazer isso. E aí, irmãos, se você tem necessidade e deseja, clame ao Senhor que Ele te dá. Clame, peça, fala: Pai, eu tenho desejo de fazer isso aqui. Porque Tiago vai dizer, né, que quando clamamos, Deus nos dá sabedoria, né? Então peça, qual é o seu desejo? Quer mudar de área? Clame ao Senhor. Às vezes você está ali: eu quero mudar de área, eu quero ir para tal área. Peça sabedoria, para que você seja uma referência naquilo. E estude, né, irmãos? Estude para que Deus use você, para que você seja uma autoridade na área que você deseja. Amém, meus irmãos? Ele fez isso com Bezalel e ele foi uma autoridade. Depois, se você ler o texto, Deus vai dizendo que não foi apenas ele, chamou também um outro e cada um foi dando graça para construir as mesas, as bacias. É assim que Deus faz. Né? Você é um vendedor, Deus vai te dar graça na área da venda. Você trabalha com manutenção, Deus vai te dar área na área da manutenção, né? Deus, ele não mudou, irmãos, ele continua nos dando graça. Então, clamemos por isso. Vamos ser os melhores, não por ego, irmãos, não, porque Deus já nos capacitou. Então, não seremos aquele que mais reclama, aquele que mais chega tarde, aquele que chega atrasado. Não, sejamos, irmãos, exemplos daquilo que Deus tem colocado sobre nossas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o Espírito Santo já nos capacitou para isso. Amém? Ele também vai dizer assim, Êxodo 31, 13. Eu já disse, mas é importante, nós estamos lendo, né? E se o Senhor está falando novamente, é para que isso fique claro no nosso coração. Então, Êxodo 31, 13. Diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saiba que eu sou o Senhor, que o santifica. Então, irmãos, essa lei era aplicada ao povo judeu, né? Nós já estudamos isso. Mas era importante obedecer. O povo, nós vimos quando Deus envia o maná, o povo, e Deus fala assim: olha, vocês vão recolher até a sexta-feira e você pega porção dobrada, porque você só vai cair de novo no domingo. O povo volta no sábado para olhar e falar assim: opa, será que não vai ter um maná também hoje? Porque eles tinham medo do maná acabar, de acabar o alimento. Então Deus estava ensinando esse povo a confiar. Só que agora Deus coloca isso como lei.
né? E a lei, irmãos, ela tem um caráter, ela expõe o nosso erro. Toda lei, ela tem o intuito, irmãos, de expor o erro. Porque quando você tem alguma regra e você erra, a lei vai dizer assim, opa, você falhou aqui. Porque havia dito, a lei dizia para não fazer e você está fazendo. Então a lei tem esse caráter. E agora o que Deus está dizendo? Olha, agora não é mais uma orientação, por quê? Porque vocês são rebeldes. Agora é uma lei. Vocês precisam descansar. É isso, irmãos, que a lei estava fazendo com esse povo. Hoje, irmãos, a lei está no nosso coração. E hoje Deus não faz diferença de dias. Então o que nós precisamos, irmãos? Ter tempo de descanso, irmãos. Eu vou reforçar isso, sabe? Você precisa ter tempo que você vai à igreja, adore a Deus, fique com a sua família, vai no lazer, passeie, descanse, confiando que Deus vai dar. Não, pastor, mas eu preciso trabalhar porque eu assisto lá um empreendedor, e o empreendedor diz que enquanto está todo mundo descansando, tem que estar trabalhando. Tá bom, irmãos, talvez ele até está fazendo muito sucesso, mas nós não sabemos como vai ser o fim. Mas eu sei que a palavra nos garante que o nosso fim, quando obedecemos ela, vai ser maravilhoso, irmãos. Então, olhe para a palavra. Irmãos, não olhe, irmãos, para os mestres deste mundo, mas olhe para a palavra. A palavra diz que você precisa ter um dia, né, para você ir na casa do Senhor, ter tempo de adoração com a sua família, ter um tempo de descanso. Adote esse dia, escolha um dia, veja um dia, né? Hoje nós temos feito isso no domingo, no sábado, que são os dias que estamos em casa, mas às vezes para você que trabalha de sábado e domingo, você tem a quinta-feira. Então quinta-feira é o seu dia de prestar, mas não tem culto na igreja, nas quintas eu não consigo. Então você vai fazer um culto familiar, você vai ter um pequeno grupo na sua casa, mas você não vai deixar de adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é importante, nós precisamos aplicar isso, né? Aí, irmãos, nós vamos aqui para o verso de número 32, né? Moisés, irmãos, ele sobe e fica 40 dias e Deus vai orientando Moisés, né? Deus vai abençoando Moisés e chega ali recebendo as orientações do Senhor. Depois de 40 dias que Moisés está lá, o Senhor escreve a tábua da lei, né? Ele coloca isso, 2 madeiras, e Deus mesmo escreve, o texto diz. E aí, irmãos, Moisés estava 40 dias lá e olha o que acontece no verso 32. Capítulo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: toma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Olha só, irmãos, o coração do homem, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Deus havia libertado esse povo. Deus tinha mostrado como com mão poderosa libertou, mas o povo era incrédulo, irmãos. E agora Moisés está 40 dias, irmãos. 40 dias. E o povo vai lá e fala assim: olha, Arão, faz para nós um ídolo para que adoremos. E foi esse ídolo que nos tirou do Egito. Foi esse ídolo que nos ajudou. Às vezes, irmãos, nós queremos assim, homens também, para colocar a nossa fé em pessoas, para colocar a nossa fé em coisas, sabe? E falar assim: olha, eu só estou nessa situação porque fulano me ajudou, porque Beltrano fez, porque tal coisa aconteceu, porque a igreja tal, porque fulano, porque assim, porque a oração. Porque... Irmãos, nós temos que ir direto na fonte. Quem nos ajudou? Foi o Senhor, irmãos. Então preste culto a Ele. Deus havia dito: não faça esculturas de imagens, não adore. Deus havia dito de forma clara. Aí o povo vai lá e fala: pega, agora lá, joga. E aí Arão ainda fala: ó, eu obedeci o povo quis, eu peguei, joguei brinco lá e saiu esse bezerro de ouro. Irmãos, não seja assim a nossa vida. Que nós possamos aprender a ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, irmãos. O povo tira o ouro, tira as coisas e nasce aquilo ali. Vamos ler, olha só o que Arão diz, olha, 32:5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã será uma festa para o Senhor. Você está entendendo, irmãos? A pessoa pega, isso é o sincretismo, irmãos, religioso. A pessoa pega algo que Deus estabeleceu, pega algo que você criou do seu coração, você mistura essas duas coisas e aí você diz assim: isso aqui é um culto ao Senhor. Não, irmãos, não é um culto ao Senhor. Por isso, irmãos, que não é tudo que se fala sobre o Senhor aponta para Ele. Nós precisamos olhar o que conhecemos de Deus, é o que está na palavra. Qualquer evangelho que foi escrito, irmãos, e não é segundo a palavra, irmãos, não serve.
Não serve. É do nosso coração, é da nossa vontade. Agora, o entusiasmo, irmãos, porque tem pessoas, nossa, mas a palavra foi tão bonita. O entusiasmo, irmãos, não é suficiente. Não ande pelo entusiasmo, não ande como uma manada em direção aonde todo mundo está, onde todo mundo está fazendo. É aquela palavra da nossa mãe: você não é todo mundo, você não é igual a todo mundo. Por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus, irmão. É ela quem nos guia, é ela que é o nosso alimento. Nós não andamos por vista, nós não andamos no entusiasmo do mundo, nós não andamos pelas correntes. Não, mas tal pessoa lá está falando que lá está sendo uma bênção e tal. Não, irmãos, nós vamos direto na fonte. É no tempo de oração, é no tempo com a palavra que Deus se revela e somos transformados. Aí o povo começa, irmãos, a fazer uma festa. Aí, irmãos, olha só, vamos ler aqui o que o texto diz. 32:6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Irmãos, nós precisamos entender. O povo, Deus tinha separado um povo para viver em santidade. Agora esse povo, irmãos, eles constroem um ídolo, começa aqui. Eles misturam aquilo que era para ser feito diariamente, que era a adoração ao Senhor. E agora eles estão fazendo isso e junto estão fazendo farra, bebendo, indo para a vida doida. É isso que o pecado leva, irmãos. Quando o nosso coração se perde da vontade do Senhor, o pecado ele entra na nossa vida. E ele nos encaminha, irmãos. E aí você vai caminhando de perdição a perdição, pecado a pecado. E quando você vê, você está perdido. Não faça concessões. Não abra, irmãos, brechas. Sabe? Concessão assim, isso não tem problema. E Deus, você sabe que tem problema. Você sabe que a palavra de Deus condena. Não, mas aí a gente tenta achar, irmãos, argumentos. Não, irmãos. Arão tentou fazer, não, mas o povo estava lá, o povo estava sentindo sua falta. Irmãos, não há argumentos. Daí, diante disso, o que sobra, irmãos? Arrependimento. Se por acaso você entrou nesse cenário, o Senhor está dizendo hoje, se arrependa. Fala assim, eu não quero mais. Abra mão do pecado. E aí, irmãos, quando Deus avisa Moisés, fala, o povo está pecando lá, Moisés desce, Mariana. E aí, a hora que ele chega, irmãos, ele estava com as tábuas, ele quebra as tábuas, que Deus havia escrito, era algo maravilhoso, mas ele no momento de nervoso joga, vai lá e pega o bezerro, fala, o que vocês estão fazendo? Ele vai lá, tritura aquilo, faz aquilo virar um pó e faz com que as pessoas bebam aquilo. Fala assim, vocês precisam beber isso, sabe? Vocês precisam beber, sabe por quê? Para vocês aprenderem. É isso que ele faz, irmãos. E aí, diante da ira, Deus ali dizendo assim, eu vou acabar com esse povo, né? Moisés, ele vai lá e fala assim, olha, vamos ler aqui, 32, verso 26, diz assim, portanto, colocou a entrada do acampamento e gritou, todos que estiverem do lado do Senhor, venham até mim e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. E aí ele fala assim, vai lá e acaba com todo mundo que não quer o Senhor. Irmãos, eu preciso dizer isso. Eu sei que é uma palavra dura, irmãos, mas a gente precisa ouvir o que Deus tem para dizer. A vida com Deus, irmãos, ela não existe dois lados. Ou serve o Senhor, ou não. Ou você crê na palavra, ou não, irmãos. Não existe meio do caminho. Não existe, irmãos, tudo leva ao Senhor, porque não é verdade. A palavra diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai de outra forma. Você está entendendo? Então, meus irmãos, não existe outro caminho. Só existe um único caminho. Não, mas eu fui numa religião e é tão bonito, é tão bom, sabe? Eu me senti em paz, eu senti a farra do pessoal estava também, irmão, estava bom, com certeza, não estava ruim, irmãos. A festa não estava ruim, mas não era a vontade de Deus. Você vê que Deus condena. Irmãos, nós precisamos nos curvar diante da palavra. Se a palavra está dizendo, porque, irmãos, qual é o fim? Hoje nós não mataremos ninguém à espada, mas o pecado acaba com a nossa vida, o pecado te destrói, o pecado te coloca na lama, o pecado acaba com a sua vida e com a sua história. Agora, quando nós nos curvamos diante do Senhor, irmãos, nos arrependemos, Ele nos perdoa. Aí, irmão, Moisés faz uma coisa importante. Moisés intercede ao povo e é um conceito importante que nós já aprendemos e o Senhor está reforçando aqui. Olha lá e eu já encerro. 32, 31 diz assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses
de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhe perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. O que Moisés está fazendo, Grace? Moisés está pedindo ao Senhor que perdoe o povo. Intercedendo, irmãos. Assim como Abraão intercedeu por Ló. E nós, irmãos, precisamos interceder pelos nossos familiares, pelos amigos, por pessoas próximas, para que alcance o Senhor. E é isso que nós faremos agora. Nós vamos orar para termos uma vida diária de adoração. Nós vamos orar para ter uma vida que adore o Senhor de forma exclusiva, né? E nos arrependermos, irmãos, de todos os ídolos que construímos durante a nossa vida. E que possamos orar por irmãos, para que todos venham conhecer Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero hoje interceder. Orar, Senhor, para que a minha vida seja uma vida que adore ao Senhor, com exclusividade. Que eu possa fazer, Senhor, e ter tempo como estou fazendo hoje com os meus irmãos. Diariamente, amanhã novamente, à noite novamente, durante o almoço. Que todo momento, Pai, eu faça menção do seu nome. O alimento que eu como, a noite que eu vou dormir, Senhor, que seja uma noite agradável, de reparação do meu cansaço. Pai, que seja, Senhor, um dia, Pai, produtivo na empresa, no trabalho, em casa. Então, Pai, que a minha vida seja, Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Pai, eu também oro, Pai, por aqueles em intercessão que talvez se perderam no caminho. Estão hoje, talvez, Senhor, vivendo talvez uma vida boa, Senhor. Uma vida, Senhor, não estão viciados em nada, têm uma vida coerente, são bons pais, mas, Senhor, ainda não compreenderam que só existe um único caminho. E, Pai, a vida com Jesus não é uma vida dura, difícil, não, Senhor. É uma vida que glorifica, uma vida de paz. Então, Pai, que traga paz no coração dos nossos filhos. Que faça eles compreender que a melhor coisa é viver uma vida para Jesus. Onde o Senhor, Pai, nos controla, nos dirige, Senhor, né? Nos caminhos que devemos andar. Nós não vivemos, Senhor, baseado em conceitos humanos, mas vivemos baseado na sua palavra. E o que conhecemos da sua palavra é o que o Senhor se revelou e aprendemos com o seu caráter. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje. Nós te agradecemos por isso, te louvamos por esse tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui às 6 horas, né? Se você puder, venha, convide mais pessoas também, né? Nosso número tem aumentado e eu tenho ficado muito feliz, e os testemunhos onde eu vou, irmãos, aqui eu estive na igreja sede, ouvi testemunhos de pessoas também que têm acompanhado, e tem sido algo assim poderoso que Deus tem feito no nosso meio. Então, irmãos, vamos juntos continuar pregando, falando do amor de Deus, anunciando, sabe? Faça isso, compartilhe, né? Então amanhã nós estaremos lendo Êxodo 33 ao 35 e o convite, irmãos, se você é aqui da região do ABC, a nossa igreja fica em São Bernardo, Avenida do Taboão, 3659, vem estar conosco, né? Aqui da Zona Sul também, é pertinho, estamos pertinho aqui do Zoológico, vai ser uma bênção receber vocês. Que Deus abençoe, que você tenha uma segunda-feira abençoada, uma boa semana, e amanhã não se esqueça, às 6 horas estaremos aqui juntos. Deus abençoe.